a não ser essa parte dos Taquaris 1 e 2, não é? Mas essa encosta aqui, inclusive abaixo do Paranoá, ainda é uma área de reserva natural e que deverá ser ocupada com muito cuidado. Tem uma reserva da CAESB, tem uma área grande do Exército ali, que deverá ser ocupada, e que Lúcio Costa, no Brasília Revisitada, denomina Asa Nova Norte, não é? Que deverá ser ocupada com muita parcimônia e muito cuidado, porque pela própria topografia, porque aqui essa encosta está muito próxima do plano piloto. Ela realmente se aproxima do plano piloto nesse formato de anfiteatro. Enquanto aqui, inclusive, no Lago Sul, o relevo é muito mais suave e vai subindo aqui, não é? Não há essa caída brusca que há aqui, e existe aqui um conjunto grande de pequenos riachos, alguns até intermitentes, provavelmente na época agora da seca eles nem estejam com água, mas no momento em que começa a chover, um conjunto grande de riachos aqui que captam água para o Lago Paranoá. Então, inclusive, as mansões Parkway, pelo seu próprio perfil, estão nessa área também. E o próprio... essa é uma questão que eu gostaria de colocar aos senhores. Nós pusemos temporariamente agora, até um estudo ulterior, o próprio espelho d'água do Lago Paranoá nesta área. Portanto, faz parte do espelho d'água, faz parte dessa área AE5, o espelho d'água do Paranoá, até estudos ulteriores, porque o espelho d'água não foi tombado. O espelho d'água não é parte do tombamento. O tombamento vai até a margem leste do plano piloto. Então, vamos à última área agora, área de entorno 6, que abrange esses 2 espaços, e que são, as diretrizes basicamente são de qualificação dessas áreas, porque são de ocupação bem mais recente do que as anteriores. Sabemos dos problemas das CIAs, e das áreas da SOF, são áreas novas que ainda precisam de tratamento de áreas públicas, a própria arborização, não é? Ainda são áreas que estão cruas, vamos dizer assim. Bom, terminamos por aqui a questão do entorno. Eu fico à disposição para o debate posterior, para qualquer questão que os senhores suscitarem, e agradeço muitíssimo a audiência dos senhores. Nós vamos seguir a apresentação, então, com o Rafael e o Luiz Merino. Por favor. Pode passar os slides para nós, por favor? Não, até isso, a área tombada. Bom, eu gostaria de ficar com a cabeça bem... Bom, nós gostaríamos de apresentar agora, eu acho que essa questão, né, da área tombada e como a preservação está estruturada para essa área. Acho que a área do entorno a Briane já abordou de uma forma sucinta, acho que o documento tem todas as diretrizes específicas para cada uma das áreas, e nós vamos tentar abordar de uma maneira geral, né, qual é essa lógica de preservação, né, dentro da área tombada, a divisão das que a gente chama de áreas de preservação. Pode passar. Bom, inicialmente, né, essa é a área tombada, o que está em amarelo, a gente, né, já frisou bastante que ela está essencialmente hoje sob o mesmo nível de proteção, e que isso é uma, vamos dizer assim, do ponto de vista da preservação, não digo assim um empecilho, mas vamos dizer assim, uma dificuldade em termos de preservar, porque ela tem características bem distintas, né, e cumpre um papel, cada uma dessas áreas elas cumprem um papel diferenciado para a legibilidade do desenho da cidade. Essa é uma questão importante que a gente, né, desde o início, né, do plano,
né, tem como meta de garantir essa legibilidade do desenho de Brasília, né? Então, essa é uma função primordial para que esse desenho se mantenha, né? E, obviamente, essa área tombada, ela pode ser classificada em áreas, né, diferenciadas. Isso não é uma novidade, isso é uma das coisas que já foram trabalhadas pelo GT Brasília, essa definição de níveis e zonas de preservação diferenciadas, mesmo dentro da área tombada, e por alguns grupos de estudos entre o GDF e o IFAM, que ao longo do tempo fizeram essas delimitações. E a leitura das escalas, obviamente, né? Pode passar o próximo. Eu vou tentar ser bastante rápido para abrir o espaço no final da manhã ainda para as manifestações, né? Essencialmente, os valores a preservar, acho que é uma questão também que já vem sendo trabalhada há algum tempo, né? Desde o informativo, dos primeiros, né, eventos públicos, né? Que são esses valores de Brasília, que estão, não preciso repeti-los, né? Acho que eles já estão bastante incorporados. Eu acho que, né, dentro desse processo a gente, né, reforçou bastante isso, né? Que esses valores são, vamos dizer assim, atributos, né, alguns imateriais, a preservar dentro do sítio histórico de Brasília, né? Bom, essencialmente, né, a gente está trabalhando com duas unidades, vamos dizer assim, né? Uma que se denomina as áreas de preservação, né, que são macro-áreas dentro da área tombada, que cumprem, né, funções diferenciadas para a leitura vamos dizer assim, do desenho original de Brasília, né? Então, o que são essas áreas de preservação, né? Elas são áreas cujos atributos físicos predominantes guardam a semelhança entre si em relação à legibilidade do desenho, né? A apropriação e, essencialmente, as escalas urbanas, né? A gente pode citar como exemplo, né, a área, vamos dizer assim, do eixão, né? Então, a gente tem uma área que configura o desenho e, a partir de então, sendo para a oeste e a leste, a gente tem áreas de transição até chegar, né, vamos dizer assim, ao lago e aos limites do tombamento. Então, são áreas que elas têm características diferenciadas e que cumprem funções, né, em função dessa legibilidade. Pode passar o próximo, por favor. E essencialmente, né, como se trabalha isso, como chegar à delimitação dessas áreas, né? Então, isso é um aspecto importante que também deve ser explicitado hoje, né, para que a gente entenda qual a lógica da divisão, né? Acho que um dos aspectos... Tá ruim o microfone, Luiz? Tá. Eu te passo a palavra, Vitor. Agora sim. Deu. Bom, o que a gente vai mostrar agora para vocês é um pouco o processo de como foi construída essa delimitação dessas áreas. Em primeiro lugar, a gente tinha como parâmetro básico, que é quase que um patrimônio em si de Brasília, é essa leitura que foi feita pelo próprio Lúcio Costa da cidade em termos de escala. Isso a gente não gostaria de perder, essa leitura, essa identificação, essa apreciação da cidade, né? São níveis diferenciados de morfológicos ou de forma da cidade, de funções, né? De sentido também, né? São áreas distintas no papel que elas cumprem para a configuração da capital. Então, esse papel das escalas foi muito importante e teve como base o nosso trabalho. Só que, para trabalhar com a questão de um plano de preservação, as escalas elas têm que ser divididas, porque mesmo dentro de cada uma daquelas escalas, é o que o Rafael estava colocando agora, há muitas diferenciações internas e que precisam ser identificadas. Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou, no sentido de detalhar, né, de especificar áreas dentro das próprias escalas. Bom, para chegar nesse processo, a gente fez outros tipos de leituras também. A gente se valeu, por exemplo, né, de identificar no plano, na situação atual da cidade, questões relativas aos valores específicos, por exemplo, que está nesse slide aqui, no sistema viário, o sistema de ruas, o sistema de vias, né, que praticamente é a ossatura, é o esqueleto do desenho de uma cidade, é a questão do sistema viário. E no caso de Brasília específico, ele foi muito importante. Se vocês lerem o relatório do plano piloto, vocês vão se dar conta que as primeiras páginas, e não são poucas, são só sobre o sistema viário, o que mostra que ele foi, claro que definidor para o formato, ele é o definidor do formato da cidade, e ele teve uma certa preeminência na questão do lançamento da cidade. Então, a gente procurou fazer o quê? A gente procurou identificar em vermelho todos
as vias e artérias, ruas, enfim, que estavam expressamente citadas no relatório do plano piloto, do Lúcio Costa, e no desenho, né, no desenho do plano piloto especificamente. É claro que esse desenho ele tem algumas diferenças, porque vocês sabem que a cidade sofreu um deslocamento, né, de oeste para leste, ela se aproximou do lago, então, e teve que fazer alguns ajustes. Mas então se quis marcar exatamente o que daquilo que tinha sido proposto pelo autor do plano pôde ser efetivamente implantado no terreno. Em azul, a gente demarcou as vias que foram implantadas no que a gente chama na fase de consolidação da cidade ou de transposição do plano piloto para o terreno, que é o período que vai até meados da década de 60, quando a cidade, então, né, se consolidou, vamos dizer assim. Esse período tem sido muito valorizado ultimamente por vários trabalhos, especialmente da Universidade de Brasília, no sentido de valorizar não apenas, né, o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, mas também essa equipe que tomou a cargo essa dificílima transposição e adaptação para a realidade. Então, em azul está o que foi construído em termos de sistema viário na década de 60. Tá? Então, isso foi levado em consideração como áreas que têm que ser vistas com um cuidado especial do ponto de vista das vias. Vamos passar ao próximo, por favor. Bem, esse slide mostra a mesma coisa, vamos dizer, só que do ponto de vista dos quarteirões. Ele vai demonstrar em amarelo aqueles quarteirões que foram implantados no período da inauguração de Brasília mesmo, e em rosa, em cor de laranja, os que foram implantados nos períodos, no período dessa transposição, nessa fase, muitos chamam a fase heróica de Brasília. Também estão demarcados aqui, muito importante, os antigos acampamentos, que não faziam parte, digamos, do plano, né, da cidade original, digamos, de permanência, mas que por uma conquista belíssima da população e dos planejadores, enfim, de uma série de pessoas, né, foram mantidos e hoje fazem parte do patrimônio de Brasília quanto a área do plano piloto. Quanto aos espaços abertos, a gente teve o cuidado de demarcar nesse verde, esse verde mais escuro, mais bandeira, as áreas. A gente foi lendo o relatório e foi identificando o que estava expressamente citado no relatório. Então, vai desde o cemitério, aos jardins das superquadras, os canteiros, que são importantíssimos, né, os canteiros vinculados ao sistema viário, a Praça dos Três Poderes, a Praça Municipal, que ele chamava, que hoje é a Praça do Buriti, que estava citado explicitamente a praça em frente à Catedral, né, o que estava explicitamente citado está ali. Mas é claro que a gente também colocou contribuições posteriores, tanto da década de 60 quanto da década de 70 e 80, em termos de construções de novos espaços abertos, né, que constituem hoje o que é a escala bucólica de Brasília, importantíssima para a manutenção dessa imagem dessa cidade. Então se destaca aqui os parques como o Parque da Cidade, o Jardim Zoológico, o Parque Burle Marx futuro, o Parque Burle Marx já valorizado, vamos dizer, dentro do PPCUB. Pode passar o... houve uma preocupação de identificar os prédios tombados, né, em nível distrital, e os vários que são tombados também em nível federal, só que individualizados. Há essa atuação do IPHAN também de, além de tombar o conjunto, identificar. Recentemente foram tombados um conjunto grande de obras do Niemeyer aqui, mais recentemente os jardins do Burle Marx foram tombados. Então, isso a gente está identificando, e ao longo do PPCUB a gente tem identificado outros prédios, está apontado prédios que poderiam, então,